Deus e Pai, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, domínio e majestade, nós reconhecemos que pertence somente ao Senhor. Nesta noite, meu Deus, noite gloriosa que o Senhor nos preparou mais uma vez, Pai querido, para da comunhão dos irmãos receber a tua bênção, a bênção do conhecimento, da sabedoria, Senhor, meu Deus, a bênção, meu Deus, de guardar a palavra no coração para não pecar contra ti. Santo Deus, que nesta noite o Senhor possa abrir o nosso coração, Pai, como o Senhor sempre fez todas as quintas-feiras, meu Deus, para que a nossa terra seja uma terra fértil, meu Deus. A ministração da aula de hoje, meu Deus, teu Espírito Santo tem liberdade para tratar conosco, Senhor, meu Deus, tirar, meu Pai, e quebrar toda e qualquer, meu Deus, desigualdade com a tua palavra. Abençoa a vida da professora Elisângela, Senhor, meu Deus, como o Senhor sempre tem feito. O Senhor pode gastar a vida dela, Senhor, meu Deus, porque é assim que nós queremos que o Senhor use a nossa vida. Tudo que o Senhor quiser fazer, Pai, que o Senhor possa fazer. Em nome de Jesus, abençoa todos os alunos, meu Deus, os que estão, os que não estão, meu Pai. Visita, meu Pai, a saúde de cada um, dando renovo, dando, Senhor, meu Deus, dias de paz e de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Graças a Deus. Vamos que vamos. Quem entrou aí que eu não falei, Deus abençoe, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos para a aula, né? Deus é muito bom. Depois, no final, gente, me ajuda a lembrar para a gente orar pela Marli e pela família dela, né? Ela tá internada com Covid, é uma aluna aqui da sala. Tá bem, graças a Deus. Já está no término do tratamento lá internada, mas tá super bem, graças a Deus. Aí o namorado dela também pegou, não sei se está internado, mas também está. A irmã operada com ponte de safena, a mãe ficando sozinha, uma pessoa extremamente de idade. Então, assim, a família tá bem desesperada, né, por toda essa situação que acometeu lá todo mundo. Então, vocês me ajudem a lembrar da gente interceder por eles no final, tá bom? Por favor. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Finalizamos, aleluia! Último dia, última igreja, a professora fala demais. 7 igrejas do Apocalipse e eu 3 meses falando das 7 cartas. Meu Deus do céu. Só vocês mesmo para me aguentar, sabia? Se fosse outra pessoa já tinha largado. Mas Deus é muito bom com a gente, né? Graças a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Bora lá. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, eu glorifico a Deus porque cada aula é uma dor de barriga, né? É uma dor de barriga. E eu fico assim, não sei se vocês percebem, sempre no início da aula minha voz está sempre muito trêmula, né? Por quê? Porque é uma responsabilidade, é um nervosismo natural que vem sobre a minha vida. Eu falo: Senhor, mas
Eu já estudei a semana toda, né? Eu fico ali meditando na palavra, sempre buscando algo a mais para trazer na aula. E mesmo no momento que eu vou iniciar, tem esse temor no meu coração, porque é muito forte, né? Você entender, compartilhar e ministrar a palavra, trazendo ensino. É diferente de você ministrar uma palavra em pregação, que ela pode ser corrigida a qualquer momento, né? No sentido de você, às vezes, pregar novamente, então trazer um novo entendimento. Agora, o ensino da palavra é algo que precisa ter tanta responsabilidade que a gente realmente tem esse temor natural. Mas vamos lá, eu sei que o Senhor já tem nos ensinado muito e vai continuar nos ensinando. Então, semana passada a gente finalizou Filadélfia, e aí eu aproveitei o gancho do que a gente já estava falando sobre Filadélfia, da questão da coroa, da questão de governo, e falei o finalzinho aí da igreja de Laodiceia também, que Jesus faz uma promessa muito parecida, né, para a igreja de Filadélfia, ele faz para a igreja de Laodiceia, que é o versículo 21, né? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então a gente falou, finalizando a aula semana passada, a respeito dessa questão do governo, a respeito de uma igreja vencedora, uma igreja que vai perseverar até o fim, uma igreja que vai suportar a grande tribulação, uma igreja que vai se santificar, que vai buscar azeite, que vai estar preparada, adornada para a volta de Jesus, para que então possa receber a sua parte nessa herança, o seu galardão e o seu lugar para governar junto com Cristo durante o milênio. Foi isso que a gente falou semana passada. Então, essa promessa está aí para nós, finalizando também a carta de Laodiceia, e a gente vai entender um pouquinho do que Deus então está falando com essa igreja e finaliza com essa promessa tão maravilhosa de sentar com ele no seu trono, então governar a terra junto com Jesus. Essa é a promessa que a gente tem aqui para a igreja de Laodiceia também. Então, versículo 14, Jesus começa se identificando. Hoje em dia vocês já conseguem entender, né, o início de cada carta, não consegue? Eu acho que ficou claro isso para todos nós. Jesus começa cada uma das cartas se apresentando de forma diferente, de forma muito particular para cada uma das igrejas. E para a igreja de Laodiceia não é diferente. Ele também se apresenta para essa igreja de uma maneira muito pessoal, de uma maneira muito particular. E a gente vai entender por que ele está se apresentando dessa forma para a igreja de Laodiceia. Então ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia dizendo que ele é o Amém. A primeira coisa que ele fala, né? Estas são as palavras do Amém. O que significa para nós Amém? No nosso entendimento natural aqui, ou no nosso entendimento evangélico, ou dentro da religião, a gente entende o Amém como assim seja, né? Uma concordância com aquilo que está se falando. Então, quando a gente ora, né, a gente fala, faz a nossa oração, e no final todos, em uníssono, dizem amém, né? Concordando com tudo aquilo que foi dito. Mas a palavra amém, ela vai um pouquinho além do que nós entendemos como assim seja, né? Como essa concordância final de uma oração, de uma petição. O que a palavra amém quer dizer nesse contexto para nós, ou dentro da palavra de Deus, quer dizer que tudo que é verdadeiro. Então pensa comigo, tudo que você vai dizer numa oração, tudo que você vai pedir ao Senhor, tudo que você vai falar com Deus, tudo que você vai falar até com as pessoas, se você é alguém verdadeiro, quando você termina de dizer algo, você pode dizer amém, ou você pode responder para outra pessoa amém. Por quê? Porque você está concordando de que tudo que essa pessoa está falando é verdadeiro, é verdade. Não há mentira, não há engano, não há dolo, né, naquilo que a pessoa está falando. Então, quando a gente fala a palavra amém, percebam que o que está querendo se dizer é: tudo que você está falando é verdade, é verdadeiro. Então, Jesus se apresenta
para a igreja de Laodiceia, a primeira coisa que ele diz que ele é, que as palavras dele são, é amém. Que é o quê? Então, tudo que eu disser, Laodiceia, igreja de Laodiceia, para vocês, é amém, é verdadeiro. Vocês podem acreditar, é algo que realmente vai acontecer. Todas as minhas palavras, isso é Jesus dizendo, né? As cartas são escritas pelo próprio Cristo. Estas são as palavras do amém. Ele é a própria verdade, né? A palavra de Deus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é uma verdade, é a verdade, né? Então é o artigo no singular. Ele é a verdade. Em Jesus não há nenhum tipo de mentira, engano, dupla personalidade, dupla opinião, né? Não há dúvida no que ele diz. Então a palavra está iniciando para a carta de Laodiceia, para essa igreja, dizendo: estas são as palavras do amém. Então Jesus está dizendo para Laodiceia: tudo que eu disser para vocês é puro e verdadeiro, é irrevogável, é algo que é totalmente a verdade. Não há nenhum tipo de mentira nisso. E ele diz assim: a testemunha fiel e verdadeira. Olha a reafirmação que ele diz em seguida. Estas são as palavras do amém, daquele que é verdadeiro, que é a verdade, e a testemunha fiel e verdadeira. O que é uma testemunha, né? O que significa uma testemunha? É alguém que, quando dá um testemunho, fala sobre algo, está dizendo aquilo que viu, ouviu, né? Não é isso que acontece? Quando alguém é convidado a ser testemunha de um casamento, né? Ser padrinho, né? Que a gente chama, ou no civil, ou no religioso. O que essa testemunha tá fazendo ali? Qual é o papel dela? É estar sendo uma testemunha de algo que está acontecendo. Então, se amanhã ou depois você for convidado para testemunhar, você vai contar, você vai dizer o que você viu e ouviu. Então, há uma testemunha para aquele casamento. Alguém testemunhou a cerimônia, alguém testemunhou o casamento no civil, e é isso que serve uma testemunha. Não é só para ganhar presente, né? Como padrinho e madrinha, não. É para ser testemunha. Mais além, a gente pode ir quando alguém é convidado para ser uma testemunha no júri, né? Em um julgamento. O que essa testemunha deve fazer ali, naquele julgamento? Falar a verdade, o principal, né? Mas ainda assim ela vai dizer coisas sobre o réu, né? Sobre aquela pessoa que está no banco dos réus, não é isso que a testemunha faz? Se ela for de defesa, ela vai defender. Se ela for de acusação, ela também vai falar acusando aquela pessoa. Mas o que o juiz ele deve então decidir, em cima do que ele deve decidir? Principalmente em cima daquilo que ele entende como verdade. Então, se uma testemunha ela é uma falsa testemunha, ela vai trazer um falso testemunho, não é isso? E o juiz, então, e os jurados, eles precisam identificar quem é que está falando a verdade e quem está falando a mentira. Então, Jesus está se apresentando para Laodiceia dizendo assim: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Jesus, em todas as cartas, ele diz uma frase muito em comum em todas elas: eu conheço as suas obras. Não é isso que ele fala quando ele está iniciando todas as cartas? Conheço as suas obras. Ele é aquele que está no meio das igrejas, né? Dos 7 castiçais de ouro. Então, ele está observando, ele está olhando tudo que nós estamos fazendo diariamente. Ele é uma testemunha fiel. Então, no momento em que nós tivermos que dar conta daquilo que nós fizemos como igreja, daquilo que nós fizemos como cristão, Jesus está dizendo que ele é uma testemunha fiel. Ele vai falar sobre nós no juízo, no julgamento, para o Pai, exatamente o que foi que aconteceu, exatamente o que nós fizemos. Não vai haver uma falsa testemunha, um falso testemunho.
Porque ele está dizendo que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então Jesus está dizendo que ele conhece todas as obras da sua igreja, do seu povo, né? Porque a igreja sou eu. E ele está dizendo para Laodiceia que ele é uma testemunha fiel e verdadeira. Então ele vai dar testemunho de tudo isso. Ele vai ser aquele que vai virar para o Pai e vai poder dizer exatamente tudo o que aconteceu, tudo que ele viu, tudo que nós fizemos ou não fizemos. Ele é a testemunha fiel. Então tudo que ele fala é fiel e verdadeiro. E ele é o soberano da criação de Deus. Quando ele fala isso, algumas pessoas, e até os teólogos colocam isso na maioria dos livros, ou quando eles vão explicar sobre esse versículo, eles falam que algumas pessoas tomam esse versículo para dizer que Jesus, ele é uma criação do Pai, né? Que Jesus foi criado por Deus. E isso é uma mentira, né? Porque Jesus não foi criado por Deus, ele é Deus, né? Então, nós temos as três partes, né, da Trindade, mas Jesus nunca foi criado, porque ele é o próprio Deus, ele é a palavra de Deus, né? Então, o que a palavra está dizendo aqui para nós, o que esse versículo está dizendo, que ele é o soberano da criação de Deus. Em outras versões, tem alguém com uma versão muito diferente? Deixa eu abrir aqui a minha outra versão. 3:14. Deixa eu até respirar aqui um pouquinho, peraí. 3:14, né? Ele diz assim, o princípio da criação, né? Em outras versões, na minha aqui do celular, diz o princípio da criação. O que quer dizer isso? Que Jesus está com o Pai, que Jesus é desde a fundação do mundo, ou desde de sempre. Ele é de eternidade a eternidade. Então, em momento nenhum, Jesus foi criado pelo Pai, ok? Em nenhum momento Jesus foi criado como toda a criação, mas diz que ele é o soberano de toda a criação, ele é acima de toda a criação, ele é o princípio de toda a criação. A palavra de Deus diz que por meio dele foram feitas todas as coisas, né? Por intermédio dele foram feitas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus diz, não é isso? Então, a palavra Jesus está afirmando para Laodiceia que tudo que foi feito na terra, tudo que Deus fez, Jesus é o princípio de todas as coisas. Ele é o porquê de todas as coisas. O Pai desejava ter filhos, muitos filhos, como Jesus. Esse sempre foi o desejo de Deus, né? Ter filhos e muitos filhos como o primogênito, como o princípio de toda a criação, né? É como se Jesus na eternidade dissesse assim: Pai, nós desejamos ter uma família. Pai, eu desejo ter irmãos à minha imagem e à minha semelhança. Quem é pai e mãe aqui e que teve filhos pequenos e já teve essa frase: pai, mãe, eu queria um irmãozinho, né? Vocês já ouviram essa frase? Não tem irmãos mais velhos que o pai e a mãe só têm um filho, ou às vezes até mais de um, mas fica se pedindo irmãos, né? Eu quero um irmão mais novo para eu brincar com ele, um irmãozinho para brincar comigo. Então, eu imagino que esse é o sentimento que Jesus tinha na eternidade junto com o Pai, e que ele dizia, né? Então, nós devemos ter uma família de muitos irmãos, de muitos filhos, para que a gente possa, então, ser mais pleno, mais completo do que nós já somos. Então, Deus desejou muito todos esses filhos, a humanidade, a imagem e semelhança dele, para ter comunhão com ele. Então, esse sempre foi o desejo de Deus. Então, Jesus está dizendo isso para a igreja de Laodiceia. Eu sou o soberano da criação de Deus. Foi por causa desse meu anseio por mais irmãos, por uma família muito grande, é que todas as coisas foram criadas. E aí ele começa no versículo 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.
Lembra que eu falei para vocês desde o início, desde que a gente começou a falar sobre a igreja de Éfeso, lá no início, de que a particularidade para cada carta de Jesus para essas igrejas tinha a ver com o quadro, com a situação, com a cultura, com o que estava acontecendo naquele momento historicamente falando, ou com a situação daquela região, ou com a situação daquela cidade. Jesus sempre ia falando com eles de acordo com a realidade que eles estavam vivendo ali, para que essas cartas fossem entendidas de forma, de forma alegórica, mas também de forma literal. Porque tudo que eu dou exemplos naquilo que é uma realidade da minha vida, no meu contexto diário, ou no meu contexto de convívio, fica muito mais fácil de se entender. Quando a gente cita exemplos para uma pessoa de uma realidade que ela nunca viveu, ou que ela não sabe o que é aquilo, é impossível que aquela pessoa entenda do que é que eu estou falando. E Jesus, na sua eterna sabedoria, é isso que ele faz com essas igrejas. Ele cita situações que eles precisam se corrigir, que eles precisam se acertar, se alinhar com Deus, de uma forma que eles possam entender do que Jesus está falando. E com a igreja de Laodiceia não é diferente. Eu até comecei falando isso semana passada no início da outra aula, que eu falei que essas duas aulas estavam prontas, e aí eu misturei um pouquinho as estações, lembra? Por quê? A cidade de Laodiceia é uma cidade que fica num lugar de água muito ruim. Era uma água extremamente difícil de se beber, de se usar. Era uma água extremamente poluída ou tinha algo muito ruim na água da cidade de Laodiceia. E por causa da inteligência humana, lógico, eles criaram aquedutos que traziam água boa de uma cidade, que eu não me lembro aqui agora qual era, até citei semana passada para vocês, e traziam água quente de outra cidade. Então eles tinham dois tipos de águas potáveis, mas que vinham de cidades diferentes. Então eles criaram todo esse aqueduto para trazer essa água boa dessas cidades. Então eles tinham água potável para beber, para cozinhar, para tomar banho, para fazer tudo o que eles precisavam fazer em Laodiceia. E eles tinham esse acesso a essas duas águas porque a água que vinha quente era de uma cidade totalmente termal, né? Igual nós temos algumas cidades aqui no Brasil que tem água quente brotando do chão, né? Uma água termal que eles chamam. Então, eles conseguiam uma água de uma cidade exatamente assim, por isso que essa água chegava quentinha até Laodiceia. E eles tinham uma outra água extremamente fresca, quase gelada, de uma outra cidade que também tinha esse tipo de água totalmente potável. Então, eles tinham esses dois tipos de água chegando através desses dutos à cidade de Laodiceia. E Jesus, então, toma esse exemplo para falar com a igreja de Laodiceia. Ele diz assim: vocês não são nem frio e nem quente. Antes vocês fossem ou frio ou quente. Mas sabe o que vocês são? Vocês são morno, que é o quê? É o meio da situação, né? É exatamente o ponto aonde não é bom nem para se beber, né, uma água e nem para se tomar banho, por exemplo. Né? Ninguém gosta de tomar banho em água morna, no sentido de frio, né? Quando se está frio. E ninguém também quer tomar literalmente uma água na torneira morna para se beber, né? Então não existe isso. Então ou você quer uma água fria para fazer algumas coisas, ou você quer uma água quente para fazer outras coisas. Agora a morna, ela fica no meio termo e ela quase que não serve para nada. E Jesus está citando então exatamente isso para a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque eles entenderiam essa linguagem que Jesus está usando a respeito da situação deles. E aí Jesus diz exatamente isso que nós acabamos de falar. Ele diz no final aí do versículo 15, né? Melhor seria que você fosse frio ou quente. Opa! Jesus está dizendo que melhor seria se a igreja de Laodiceia fosse frio
ou quente? Não seria a frase melhor dizendo, melhor que você fosse quente? Porque aí você seria um cristão de verdade? Mas por que Jesus cita os dois extremos para a igreja de Laodiceia? E ele diz que o meio termo é que não é bom. Ele diz assim, melhor seria se você fosse frio. Por que, Jesus? Que era melhor que a igreja de Laodiceia fosse fria? Porque, na verdade, isso é até um jargão de muitos que pregam a palavra de Deus, inclusive nesse capítulo, de que é melhor quando você pega alguém totalmente descrente ou totalmente ateu quanto à palavra de Deus, ou totalmente fora do contexto da palavra de Deus, porque é muito mais fácil de você acessar essa pessoa com a verdade. Assim também, como é bom você pegar alguém que é totalmente quente, que é totalmente fervoroso naquilo que está fazendo, porque quanto mais você fala da verdade de Deus, mais aquela pessoa vibra, porque ela já está dentro daquele ambiente de fogo, daquele ambiente de graça, daquele ambiente fervoroso de alguém que é quente. Então, o que Jesus está dizendo para Laodiceia, e aqui vamos abrir o parênteses de novo para a gente lembrar, nós não estamos falando de ímpios, nós estamos falando da igreja. Então, Jesus está falando com uma igreja, está falando com a igreja. E Jesus então está dizendo que dentro da igreja existem pessoas que deveriam ser frio ou quente, mas morno ele não deseja, ok? Porque o frio ele tem a possibilidade de então, através da palavra de Deus, entrar no coração dessa pessoa e trazer luz e trazer arrependimento e trazer conserto e trazer uma palavra que então traga aquela pessoa para o reino, que aquela pessoa então vai entender a palavra de Deus. E o oposto, melhor ainda, o quente, porque é alguém que já está fervoroso e que está então pronto para receber ainda mais de Deus. Agora, o que acontece com o meio termo? Que é o que está acontecendo aqui com a igreja de Laodiceia. É exatamente o alinhamento que Jesus está pedindo, porque ele está dizendo assim porque você é morno, não é frio nem quente, ele está dizendo para a igreja de Laodiceia que ela está justamente num lugar aonde não tem como ser nem uma coisa e nem outra. A igreja nem é incrédula, fria, sedenta, sei lá, né? Que não crê em nada, e também não é uma igreja totalmente fervorosa, que entende quem é Jesus e que tem uma vida com Deus. Essa igreja, ela está no meio termo. E o que faz um cristão então se tornar morno? É alguém que realmente entrou num nível de acomodação espiritual que já é difícil de Jesus e da palavra e de Deus conseguir acessar. Por quê? Porque quando você fala de Jesus para o morno, ele diz assim, mas eu já sei. Quando você fala para o morno orar mais, ele fala, mas eu já oro. Quando você fala para o morno para ele jejuar, ele diz assim, mas eu já jejuo. Quando você fala para o morno ler a palavra, ele fala, mas eu já li o mês passado. Quando você fala para o morno que ele deve se arrepender, ele diz, mas eu já me arrependi quando eu aceitei Jesus. Quando você fala para o morno que ele deve buscar mais a santificação, ele diz assim, mas eu já dou o dízimo, mas eu já dou oferta, mas eu já vou na igreja. Então, o morno é aquela pessoa que ele não é acessado mais. Ele não se deixa acessar. Por quê? Porque ele entrou num nível que está no meio. Ele está entre uma coisa e outra. Ele não está nem de um lado e nem do outro. Então Jesus está dizendo assim, quem dera que você, igreja de Laodiceia, fosse frio e eu ia conseguir então acessar vocês com o arrependimento e com a palavra, para que vocês então fossem reavivados, ou vocês fossem quentes, porque vocês seriam então alguém que quanto mais se dá, mais se quer. Quanto mais se busca, mais se quer buscar. Mas vocês estão no meio. Vocês entraram no botão do automático. Vocês se tornaram pessoas extremamente
religiosas. Vocês se tornaram pessoas extremamente acostumadas com a vida crentez, com a vida do cristianismo, com a vida da religião. E isso é muito difícil de acessar, porque eu já falei aqui para vocês, tudo que você vai falar com essa pessoa morna, ela tem uma resposta para te dar. Por quê? Porque ela tem base para te dar essas respostas. Ela é alguém que em algum momento já foi acessado pelo Espírito Santo. Em algum momento ela já passou por um momento de fervor, porque ela já foi acessada por Deus através da palavra. Mas ela entra num nível de mornidão que aquilo se torna algo extremamente estável, algo extremamente inacessível. Essa é a palavra que eu posso dizer para vocês. E aí, Jesus cita algo que, para a maioria das pessoas, é algo muito forte, é algo que sempre vem numa pregação de forma muito forte, né? Que é a próxima frase, né, de Jesus a respeito de Laodiceia. Então, versículo 16. Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vocês já tentaram tomar água morna? De verdade, agora, literalmente, já tentou tomar água morna? Pegar assim, principalmente de jejum, né? E virar água morna na boca e tentar tomar? Aquilo dá uma repulsa, né, do nosso organismo que é terrível. Mas a maioria das pessoas citam esse versículo como se Jesus ele estivesse literalmente tendo ânsia no sentido de reprovação. Não é isso que a gente imagina com esse versículo sempre que a gente lê? Eu também imaginava isso. Mas depois que eu comecei a estudar, principalmente escatologia, eu comecei a ver esse versículo de outra maneira. Porque se Jesus está dizendo logo abaixo que ele disciplina quem ele ama, então ele não está falando para essa igreja de forma trazendo juízo sobre ela, e sim trazendo um alerta, trazendo um alinhamento para essa igreja. Ele está pedindo, ele está clamando por essa igreja que ela entenda o estado de mornidão que ela está. E em alguns livros a gente chega a ver, a ler, que os estudiosos entendem que o que Jesus está falando, nós vamos até ler um outro versículo falando sobre isso, ele está dizendo que ele sente tanta dor, ele sente uma sensação tão ruim por essa igreja que está morna e que muito provavelmente ele vai voltar, e essa igreja, se ela não se alinhar, ela vai ficar, que Jesus começa a sentir aquela sensação quando a gente está muito ansioso, quando